Fala galera, beleza? Black Nerd aqui pra mais um vídeo. Rapaziada, nós mitamos de novo, meu irmão. Mitamos como time principal. Inclusive, não vai dar pra a gente fazer vídeo atualizado do time principal. Então, aí no final desse vídeo já vai estar passando lá o nosso time principal pra rodada básico, tá? Lembrando que esse time vai ser finalizado na nossa live de fechamento. Então, se quiser dar uma olhada na análise que eu fiz da rodada e a base que a gente deve ir pra essa rodada de número 5, vai aí no final desse vídeo, vai ter o videozinho lá. Só clicar e assistir, beleza? Sem contar que hoje a gente vai falar do nosso time tiro curto que passou dos 120 pontos, 380 tantos aí já no geral, estamos no 2000 nacional e estamos voando na temporada. Mas é aquilo, né? Time tiro curto é o risco que a gente corre. Quando tá dando bom, tá tudo certo. A gente acertando a defesa, estamos voando. Quando der errar a defesa aí, ó, cai um pouquinho, mas faz parte. Cartola é assim mesmo, né, galera? Outro recado que eu quero deixar pra vocês, galera, seja membro do nosso canal. Por quê? Porque a gente tem um grupo exclusivo de membros que tá voando também na temporada, 100 pontos na última rodada. Aí embaixo vai ter o botãozinho escrito seja membro, e aí você pode ser membro. Tamo junto, que você vai ter prioridade nas lives abertas, né? Ele custa só R$2, que você ajuda o canal, e quando você estiver na live aberta lá, você vai ter prioridade nas mensagens, tá? Pra gente analisar o seu time e tirar sua dúvida. E o prêmio também Elite, que aí você vai ter direito a lives exclusivas, dicas exclusivas, um grupo exclusivo só pro membro Elite. Então, vai embaixo e seja membro. E também as nossas ligas, né? Ligas tiro curto, R$1, R$2 e R$5 lá no Rodada 10. O link para as ligas vai estar no primeiro comentário fixado. Então, você que gosta de jogar ligas do Cartola, Liga Tiro Curto, vai aí no primeiro comentário fixado, clica lá para participar das ligas, beleza? Antes de a gente ir para o nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok também, lá no Instagram. No final eu vou ensinar direitinho como é que você faz para participar das nossas ligas, beleza? Então vamos lá, rapaziada, time tiro curto 1 e 2 para a rodada 5 do Cartola FC. Então tá aí, galera, fizemos 121 pontos com o nosso time tiro curto, fechamos a defesa do Flamengo e ainda ficamos sem zagueiro, tá? Porque o nosso Matheus, o Jesus lá, né? O Jonathan Jesus não entrou em campo, a gente podia ter feito mais pontuações ainda, mas fomos muito bem com o nosso time tiro curto, tá? Estamos num total geral aqui, ó, de 387 pontos, eu não sei se tá dando pra você ver aí, ó, 387 pontos no geral, tá bom? E 143 de patrimônio. Vamos montar um time forte para a rodada de número 5, tá? Então, galera, ó, já se inscreve aí no canal para poder pegar todas essas dicas do nosso time principal, que passou dos 98 pontos, quase 100 pontos. Ficamos também sem o zagueiro Jonathan Jesus, né? Poderíamos ter passado dos 100 pontos, mas foi uma mitada também do nosso time principal. E, claro, pegar as dicas do nosso time tiro curto, beleza? Então, vamos lá falar da rodada 5 para esses times tiro curto aqui, pra gente vir para outra mitada, né? Então, tá aí, galera, vamos lá para nossa escalação para a rodada de número 5. Lembrando que a gente sempre traz aqui dois times tiro curto, um mais caro e outro mais barato, tá? Então esse aqui vai ser o time mais caro. Lembrando que a gente também não traz aqui dicas de lateral, de zagueiro, de goleiro. A gente fala as melhores defesas para rodada tiro curto. É isso aí, é fechar a defesa e pontuar bem com os atacantes, tá? Primeira dica que eu acho boa aqui para fechar a defesa aqui para tiro curto, tá, rapaziada? Fluminense tem um potencial absurdo para essa rodada contra o Vitória. Apesar do Vitória tá vindo bem aí também, vencendo alguns jogos, fazendo gols, o Fluminense tá voando, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, tem segurado o SG, talvez é o time que mais segurou o SG aí na Série A, tá? Acho que só perde pro Palmeiras e tá indo muito bem, tá? Outro time que eu acho muito bom pra essa rodada aí pra SG, um pouco mais arriscado, é o Palmeiras, tá? Cuidado aí que o Palmeiras joga fora de casa contra um Fortaleza, costuma ser forte no Castelão, mas o Palmeiras, cara, ganhou do Internacional fora de casa e jogou muito bem, principalmente defensivamente, tá? E é claro, galera, a gente tem o Flamengo. Eu vou fechar com o Flamengo de novo, galera. Eu acho que tá sendo o melhor time do campeonato. Não dá pra correr disso. Vai enfrentar um Vasco da Gama que tá fazendo muita força pra vencer alguns jogos, né? Mas a gente vê aqui que o Flamengo realmente é superior no elenco e tecnicamente aqui, tá? O momento é muito melhor. Mas o Vasco não tá mal. É um SG relativamente arriscado, mas vou continuar fechando aqui com a equipe rubro-negra, tá? Outro SG que eu acho muito interessante aqui pra rodada um pouco mais arriscado é o do Bahia e o do Corinthians.
Corinthians, que perdeu o técnico e deve jogar mais fechadinho. Fiz essa análise quando o Santos perdeu o técnico também. Normalmente o time perde o treinador que vem aí reserva ou interino, ele normalmente fecha a casinha, tenta não tomar gol e se ganhar, beleza. Então acredito que o Corinthians deve manter isso aí. Defensivamente o Corinthians costuma ser um time interessante, principalmente jogando na arena, né? Com o outro técnico, o Ramon Dias, era um pouco mais solto. Então acho que o Corinthians tem uma boa possibilidade de ACG para essa rodada, beleza? Agora vamos montar o nosso time e já voltamos com o meio campo e ataque. Então tá aí, galera, fechamos a defesa do Flamengo, lembrando que o Léo Pereira ainda é dúvida, tá? Pode ser que venha o Danilo, tá bom? Então fica de olho nisso aí. Por enquanto eu coloquei o Freitas aqui do Fluminense, mas o Danilo deve ser o titular ou o Léo Pereira, tá? Toma cuidado. O Léo Ortiz deve voltar nessa rodada, tá bom? Então vamos lá, continuando, galera. Vamos aqui com o Rossi no gol, Léo Pereira e Léo Ortiz, o Wesley e Ayrton Lucas. Vamos fechar agora o nosso meio de campo. No meio de campo, claro, vou de Arrascaeta, não tem mistério aqui. Vou também de John Arias e vou de Alan Patrick, tá? Acho que aqui a trinca de meio campistas para rodada, quase todo mundo vai com eles. Corre por fora aqui o Matheus Pereira, que tá subindo aqui um pouquinho de produção, voltou a jogar razoavelmente bem, mesmo jogando contra o Fluminense, que tá vindo muito bem defensivamente. O Mateuzinho vem numa crescente, então é sempre uma boa opção para quem joga tiro curto, é uma aposta ousada, fora da curva. Felipe Coutinho deve ser o titular contra o Flamengo aí, né, num jogo importantíssimo, e tem feito média básica e finalizado bastante, tá? Então olho no Mateuzinho, que eu gosto para essa rodada. Gustavo Scarpa precisa melhorar bastante, tá caindo de produção e eu realmente não gosto dele. Se eu fosse com alguém do Galo, seria o Rubens, tá? Gerson também é outro jogador muito bom pra rodada, ó, fez uma boa partida aí, mas claro, o Arrascaeta pontua muito mais que ele. Gosto também aqui, galera, para essa rodada do Cristaldo, apesar do Grêmio também ter perdido o treinador, eu acho interessante que ele deve ir para campo e é um meia bem ofensivo. O Grêmio precisa vencer porque tá mal no Campeonato Brasileiro, né? Esse clássico aqui contra o Inter costuma ser um clássico muito brigado. Outro jogador que eu acho muito interessante para essa rodada é o John, galera. O pessoal não tá olhando muito ele, mas ele tá entregando muito a média básica. Quando fizer um golzinho, ele vai passar dos 12, 13 pontos e tem uma possibilidade aqui contra o Cruzeiro, apesar da vitória do Cruzeiro na última rodada, ainda precisa se estabilizar no Campeonato Brasileiro, tá ainda oscilante, tá? Outro jogador que eu acho muito bom para essa rodada, galera, Jean Lucas, da equipe do Bahia, tá? Tem um potencial muito bom para essa, eu acho que vale muito a pena ter ele no time, tá? Principalmente para você que tá com pouca cartoleta. E um cara aqui embaixo aqui que o pessoal pouco tá vendo, mas que é muito interessante também, é o Lucas Ferreira, tá? Inclusive tá no nosso banco aqui, o Lucas Ferreira, da equipe do São Paulo, ó, 8,20 na última rodada que ele foi, e ele tem um potencial muito bom para essa. O São Paulo precisa voltar a vencer no clássico contra o Santos, beleza? Esses são os meias que eu acho muito interessantes para a rodada, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui nos atacantes. E no ataque, galera, eu queria muito ir de Pedro nessa rodada, mas já procurei as notícias aqui e o Pedro não deve ir para essa rodada, tá? O Felipe Luiz deu uma entrevista falando que ainda não é o momento dele ser titular. Pode ser que ele engane a gente, igual enganou na última rodada e o Pedro vá, mas não deve ir, tá em recuperação ainda, pegando ritmo de jogo. Mas, cara, entrou 10, 15 minutos, já fez 2 gols. É sempre boa opção. Se ele aparecer como titular, eu vou com ele com certeza, beleza? Mas já que eu não vou de Pedro, galera, eu vou aqui por enquanto de Hulk, tá? Eu sei que o Hulk não tá naquela fase muito boa, mas eu acredito que uma hora vai vir a mitadinha dele. Em casa ele vem fazendo média básica, tentando bastante, então eu vou de Hulk nessa aí. O Galo precisa vencer, assim como insisti com o Savarino e deu certo, eu vou insistir com o Hulk, beleza? Outro jogador que eu gosto muito para essa rodada é o Memphis Depay, tá? Ele reclamou do técnico, o técnico caiu, agora ele vai ter que mostrar futebol, então é uma boa para essa rodada, tá? Tô em dúvida de ir com o Memphis ou de ir com o Yuri Alberto, tá? Eu poderia ir com os dois, mas eu acho exagero ainda, já que o Corinthians tá sem treinador, né? Outro jogador que tá vindo bem, Caio Jorge, cara, fez 2 gols ontem e tem tudo para fazer uma boa partida nessa rodada, tá? Contra a equipe do Red Bull Bragantino, que tá bem aí em casa, tá bem segurando o SG, mas eu acho que tem potencial aí, o Cruzeiro tá crescendo, subindo de produção. Igor Jesus é sempre boa opção, porque ele sempre entrega a média básica, né? O Wesley pode ser um destaque que pouca gente tá vendo contra o Grêmio, principalmente puxando os contra-ataques da equipe do Inter, né? Mas precisa de mais regularidade. Vou fechar aqui também com o Yuri Alberto, potencial muito bom pra rodada, o Corinthians precisa vencer, técnico novo, fôlego novo, então vou de Yuri Alberto, que tá entregando uma certa média básica. Muita gente falando do Vitor Roque e do Estevão, mas eu quero destacar o Facundo, que ele tá subindo de produção, ó. Veio de 1,70, 4,40, 9,70 e 11 pontos, então é um cara que subiu muito, então tem que ficar de olho nele, tá? Vitor Roque eu gosto também, do Estevão também não acho ruim. Rony deu uma quedinha, mas tem um potencial aí pra essa rodada, principalmente porque o Galo precisa muito vencer.
não sei se vou de Ferreirinha nessa, tá? Como eu falei, o Santos de técnico novo vai jogar um pouquinho mais cuidando da defesa, principalmente que o técnico é o César Sampaio, um volante que sabe como escalar ali na marcação, sabe como se posicionar. Então eu acredito que vai ter um pouquinho mais de dificuldade pro Ferreirinha, principalmente que ele se destacou nos últimos 2 jogos, né? Pedro Raul, cara, gosto muito dele para essa rodada pelo fato de ele estar muito bem no campeonato marcando gols, tá? Mas é um jogo difícil contra o Bahia que precisa vencer, tá bom? E eu vou fechar, galera, com o Lúcio Rodrigues. O Bahia precisa muito vencer esse jogo contra o Ceará. Ele joga em casa, tá na zona de rebaixamento e o Lúcio tem média básica, então vou com o Lúcio por enquanto, tá bom? Mas é um jogo difícil, tá? O Ceará é o 5º colocado, eu acho que do Campeonato Brasileiro, tá vindo muito bem, mas o Bahia em casa com o Rogério Ceni precisa dessa vitória e deve ir pra cima, então ele deve entregar a média básica, tá bom? Continuando aqui, galera, eu gosto do Guilherme também do Santos, eu acho que tem um potencial. Ener Valencia é um reserva de luxo muito bom pra rodada. Eric Pulga, outro reserva de luxo muito bom pra rodada, eu acho que vale a pena. Michael, o Plata também são opções interessantes, né? E eu acho que é mais ou menos isso aí também, galera, pra atacantes, tá? Não tem mais outras tantas opções assim, não. Mas temos bons nomes, tá? Fica de olho aí que a gente tem muitos bons nomes aí para o ataque, beleza? Fechamos a nossa trinca de atacante, vamos colocar o treinador e voltamos aí com o nosso banco de reservas e o nosso time completo. Então tá aí, galera, vamos lá, ó, com o Marcos Felipe aqui no banco, o Anguilhéry aqui na lateral, né? O Freitas também de zagueiro, Lucas Ferreira da equipe do São Paulo e o Germancano como nosso reserva de luxo, né? O técnico, galera, eu coloquei o Ribeiro aqui, né? O Orlando Ribeiro do Corinthians, tá? Mas talvez eu dê um miguezinho aqui e tento colocar o Felipe Luiz, que eu acho que tem um potencial muito bom para ele. Mas por enquanto vamos com ele. Rossi tá sendo o nosso goleiro, Léo Pereira, Léo Ortiz, o Wesley e Ayrton Lucas fechando a defesa, Arias, Alan Patrick e Arrascaeta no meio de campo, no ataque Yuri Alberto, Lúcio Rodrigues e Hulk, tá? E o nosso capitão para essa rodada será... Cara, eu vou de Arrascaeta de novo, tá? De capitão. Realmente vou com ele. Vamos confirmar a escalação. Eu acho a defesa do Vasco muito frágil. O Arrascaeta tá voando, pode dar assistência, fazer gol. Então, tô com ele aqui de capitão. Mas gosto muito do Yuri Alberto. O Lúcio Rodrigues é interessante também. Beleza? Então é isso aí, galera. Fechado aqui o nosso time pra rodada de número 5, né? Esse time principal. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso segundo time tiro curto. Esse aí um pouquinho mais barato. Mas antes da gente mostrar o nosso time, quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, galera, que é a nossa rodada 10, tá? Aqui nós temos as nossas ligas para a rodada de número 5, já com as inscrições abertas, beleza? Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, tá? Você vai entrar na página da liga com esse link, tá? E vai estar assim para você, ou no seu celular, ou no seu computador, beleza? E as que estão com as inscrições abertas são a liga de R$1, de 5 e de R$2, tá? Para participar é bem simples, tá, galera? Clicou aqui na liga, vamos pôr aqui a de R$1, né? Só entrou um time por enquanto, mas daqui a pouco acabei de colocar lá, daqui a pouco entra mais times lá. Aqui em cima vai estar aqui, ó, participar com Pix, você vai clicar aqui, participar com o seu Pix, né? Primeiro você vai fazer um cadastro, né? Vai cadastrar aí o seu CPF, cadastrar o seu número de celular, tá? Pra gente poder fazer o pagamento caso você vença a liga, tá? Depois você vai pra parte 2 aqui, ó. Próximo você vai em pesquisar, pesquisa pelo nome do seu time, igual eu vou fazer aqui com o meu, ó. Clica na lupinha, vai aparecer aqui o seu time, você seleciona os times aqui que você quer participar. Eu vou colocar esse aqui, vou colocar esse aqui, vou colocar... deixa eu ver outro aqui, esse aqui também, vamos colocar mais outro aqui, aí, pronto, vamos colocar esses 1, 2, 5 times aqui, ó. Próximo, vai aparecer aqui os seus dados, né, você vai confirmar, e aí vai passar para a parte da chave Pix, vai ver se tá tudo certinho aqui, né, o total, R$5, confirmar, e aí vai abrir aqui para você aqui o logo com o QR Code ou com copia e cola aqui, tá? Aí você faz o pagamento e já está dentro da nossa liga tiro curto, beleza? Vou tirar aqui, depois eu vou colocar meus times lá, né, que eu também jogo também, mas é bem simples e fácil, beleza? Então, clica aí no primeiro comentário fixado, onde é que tá o link aí que vai te levar direto para as nossas ligas tiro curto da rodada de número 5. Então tá aí, galera, nosso time aqui para a rodada 2, ó, estamos aqui na defesa com o Gustavo, Raul Cáceres, Léo Ortiz, Davi Góes e Lúcio Rodrigues, que é o nosso reserva de luxo. E o nosso time ficou fechado aqui, ó, com o Matheus Donelli no gol. Vamos com a defesa do Corinthians, tá um pouco arriscada, mas vamos. Félix Torres e André Ramalho, Anguilhéry e Léo Maná. Nas laterais, Arrascaeta, Lucas Ferreira e Arias no meio de campo. E no ataque, Facundo Torres, Ferreirinha e Memphis Depay do Corinthians como capitão. Então a gente vai assim para essa rodada de número 5 com esse time
aí tiro curto um pouquinho mais barato, tá? Um pouquinho mais barato. Então, espero que dê certo. Então é isso aí, galera. 2 times pra vocês aí, né? Pra rodada de número 5. Deixa o like que ajuda demais. Se inscreve no nosso canal. Seja membro aí pra você entrar no nosso grupo exclusivo de membros, tá bom? Pegar todas as dicas especiais lá pra você. Uma boa sorte na rodada 5. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!